Vamos relembrar a campanha do Independente nesta segundona. O Galo fez uma primeira fase impecável. A estreia foi contra o Bariri no dia 1º de maio no Limeirão. Vitória por 3-2, com destaque para 2 gols de Ângelo, o filho do profeta J. Rubens. O alvinegro venceu 8 das 10 partidas que disputou. A vitória mais suada foi contra o Brasilis, 1-0 em Águas de Lindóia, no dia 4 de julho. Gol de falta de Gustavo nos acréscimos. Mas os jogadores galistas conviveram com atraso constante nos salários. Quase não enfrentaram o Palmeirinha no dia 8 de julho, no Limeirão. 2 horas antes do jogo, graças a um empresário da cidade, parte da dívida foi paga e o time entrou em campo, vencendo por 1-0, gol de Thiago Pereira. Veja que comemoração calorosa dos jogadores. É de time unido. O Independente perdeu um pouco de sua empolgação ao ver o goleiro Diego perder sua invencibilidade de 879 minutos. Graças a esse gol do Guarujá, marcado por Eloy aos 43 minutos do segundo tempo, no jogo do dia 6 de agosto no Litoral, partida que abriu a segunda fase. Mesmo assim, avançou para a terceira fase, graças à impecável goleada sobre o mesmo Guarujá por 5-0 no Limeirão. Foi o chamado jogo perfeito. Na fase seguinte, o Galo contou com um importante reforço, o Pradão, finalmente liberado. Em sua reinauguração no feriado de 7 de setembro, vitória sobre o Eco Suzano por 1-0, gol do zagueiro Jean. Mais festa nas arquibancadas do Pradão. Nesta mesma fase, a primeira derrota aconteceu. Após 18 jogos de invencibilidade, sendo 11 vitórias e 7 empates, o Galo caiu diante da Portuguesa Santista no Rico Mursa, 2-0, 2 gols de Felipe. O que o Galo não esperava era perder novamente para a Briosa, desta vez no Pradão, 3-2. O gol da vitória lusitana aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo, através de Tel. Como para o Independente tudo era mais difícil, o alvinegro precisava vencer os 2 jogos restantes para avançar, e conseguiu. 5-2 no Ecos em Suzano. Com direito a esse golaço do meio de campo de Felipe Nunes, o mais bonito deste campeonato. Veja de novo como o Felipe Nunes marca o gol que Pelé tentou na Copa de 70 e não fez. Depois, diante de sua vibrante torcida no Pradão, fez 2-1 no Olímpia. Gols de Gustavo cobrando pênalti e Leandro Neves. O quadrangular final não começou bem para o Independente, que perdeu para o Primeira Camisa por 2-0 no Vale do Paraíba. Só que a reabilitação veio em grande estilo, com a impecável goleada sobre a Votuporanguense por 5-2 no Pradão. Naquele dia, tudo dava certo para o alvinegro. Nas arquibancadas, festa dos alvinegros. O Galo também sofreu com a arbitragem. 3 jogos chamaram a atenção nesta segundona. Em 24 de agosto, no Vale do Paraíba, o árbitro piracicabano, Fábio de Jesus Volpato Mendes, marcou esse pênalti inexistente de Carlos Diego
e ainda invalidou um gol legítimo de Matheus nos acréscimos. Os galistas reclamaram demais ao término do jogo. Em Mogi Guaçu, no dia 9 de outubro, gol legal de Leandro Neves, anulado pelo árbitro Leonardo Bizio Marinho, que atendeu a marcação do auxiliar Marco Antônio de Andrade Mota Júnior. Fim de jogo e empate por 0-0 contra o Mandi. No jogo da volta no Pradão na semana seguinte, Leandro Neves tornou a ser o pivô de um lance polêmico. Ele marcou o gol, mas o árbitro invalidou, após ter confirmado a marcação. Nesse mesmo dia, derrota determinante do Galo. 2-0 para o Guaçuano, gols de Felipe e Thiaguinho. O técnico Parraga também sofreu com a perda de jogadores importantes. O primeiro a desfalcar a equipe foi o atacante Bismarck, autor de 4 gols em 17 jogos. Com dores no pubis, o ex-jogador do Palmeiras B não conseguia treinar e ficou de fora da terceira fase em diante. O segundo a ficar de fora por motivo de lesão foi o polivalente Gustavo, autor de 6 gols em 18 jogos. O jogador sofreu um grave estiramento na perna. Com sua ausência, o Galo perdeu em ofensividade. Gustavo era o principal cobrador de faltas e pênaltis do time. Um jogador de contra-ataque. O terceiro a ficar de fora da segundona foi o bom meia Matheus, uma espécie de líder do time. A exemplo de Gustavo, também sofreu um estiramento muscular, só que na coxa. Difícil mesmo é entender como um time conseguiu suportar tantas adversidades em um único campeonato.